Alô! Uau! É tão bom estar aqui e nós viemos hoje de uma maneira completamente diferente. Como eu disse aqui no canal Melbourne Amitambo, nós vamos ter várias coisas diferentes, mas o nosso primário objetivo é de desbloquear potenciais. E não existe melhor maneira de desbloquear potenciais ouvindo experiências, ouvindo outras pessoas, porque foi dessa maneira que eu aprendi e é dessa maneira que eu continuo a aprender. E por causa disso eu não podia ter o meu primeiro podcast com uma das convidadas mais preciosas no meu coração, uma pessoa que eu conheço há literalmente 30 anos, 30, já, a vida toda, né? A vida toda, é melhor dizer a vida toda. Então eu tenho aqui a Solange Simões, que é minha amiga, é minha irmã, é muita coisa para mim. Irmã, não só irmã de convivência, mas irmã em Cristo também. E ela está aqui comigo e nós vamos estar a ter uma conversa. Eu gosto de chamar de conversas unplugged, porque eu acredito que são essas conversas onde nós falamos o que dá no nosso coração e nós vamos permitir que Deus tome conta desta conversa, para que seja uma conversa verdadeira, sincera e que em algum momento todo mundo que estiver nos ouvir possa ser impactado, possa receber respostas, possa receber ideias, iniciativas, seja lá o que for. Então, Solange, bem-vinda. Obrigada, mana. E eu gostaria de agradecer imenso do fundo do meu coração por tu teres aceito este convite. É uma honra te ter aqui, para nós podermos estar a ter esta conversa que, se eu for a ver, é como se fosse um déjà vu. Verdade, mana, a honra é toda minha. Orgulho, mana, estar aqui contigo. Que orgulho ver-te a brilhar assim dessa forma. Epá, muito gratificante mesmo. Eu quero agradecer mesmo a Deus por estar a usar dessa maneira. Muito obrigada, Mara. E nós, eu não vou conseguir chamar ela de Solange ou de Solo, porque nós nos chamamos de Mana há anos, então... A vida inteira, como eu já disse, não? Então, para nós agora estamos a tentar nos chamar de outro nome, vai ser muito complicado. Mas eu escrevi um briefing, né? Mas eu não vou ler, mas uma das razões porque que eu convidei-te aqui é porque muitas pessoas veem o teu brilho, muitas pessoas veem o que tu estás a fazer, o teu casamento. Eu amo vocês dois, vocês são pessoas muito especiais para mim. E muitas pessoas olham, admiram-te. E uma das coisas que eu acho interessante é que se muitas pessoas tivessem nos visto na escola, anos atrás, não queria imaginar que nós estaríamos a nós, porque nós éramos aquelas que ninguém conhecia. Verdade. Aquelas que só brincávamos entre nós as duas. As tímidas da turma. As tímidas da turma, as que não eram all that. Então, às vezes, eu acho que nem sei se nos convidavam para as festas, ou nós nos convidávamos para as nossas... Nós convidávamos, era eu na tua, era isso. Então, para hoje estar a ter uma conversa, para hoje, outro dia... E onde é que isto tocou? Houve um dia que eu estava a falar com alguém e que disse que os casais que mais inspiram-nos sou eu e o Belmiro e tu e o Simões. Eu disse, uau, nós chegamos aqui! Uau mesmo. Então, para mim, a razão porque eu convidei-te e algumas das coisas que eu queria falar, nós temos estado a falar muito sobre carreira, profissão, liderança, mas eu queria tocar mais no assunto liderança, porque... Neste momento, se nós formos a ver, liderança é além de liderar numa carreira, é de liderar num negócio, mas é liderar no ponto de vista de família, liderar no ponto de vista de mulher, liderar a nós mesmas, que muitas das vezes não é fácil. E eu vejo o teu percurso e eu vejo que é algo que tu tens estado a fazer muito bem. Então, é por isso que eu, primeiro, antes de mais nada, eu vou começar com a primeira pergunta. Quem é Sol? Porque eu conheço. E muito bem. E muito bem. Mas existem muitas pessoas aí que não conhecem a Solange. E eu gostaria que tu fosses o mais... Quando tu pensas em ti, como é que tu te descreves? Eu me descrevo como uma menina mulher muito sonhadora e que batalhou muito para ser quem sou hoje. Então, a minha essência ainda está lá. Aquela Sol que tu conheceste... com pureza no coração, com muito amor para dar, para transbordar. Ainda tenho essa essência. E hoje em dia sou mãe, esposa, dona de casa, empreendedora. E gosto muito desta posição em que as pessoas acabaram me colocando. Fico feliz com isso. Acabei me tornando uma referência em algumas áreas. E é gratificante, ser essa pessoa. Gratificante, mas ao mesmo tempo... Como é que tu levas a isso? Porque também existe aquela pressão.
Porque as pessoas olham para ti, as pessoas te seguem. Vou usar um exemplo. Eu não tenho nenhuma agenda. Vamos falar assim, vou dar um exemplo. Agora tu saíste, tiveste uma bebê, uma linda bebê agora. Okay. E antes disso, tu sempre motivaste. Eu de tanto ver as tuas fotos e tu ir ao ginásio, eu liguei para Ilka e disse, Ilka, vê lá, eu preciso fazer alguma coisa, ajuda-me com a minha rotina, eu preciso de ser um bocadinho mais ativa. Aquilo inspirou-me bastante, de verdade mesmo. Mas depois de ser mãe, estar grávida, muita coisa muda. Como é que tu lidas com aquela pressão que muitas das vezes não são as pessoas, a pressão que tu te pões de agora acabei de ter bebê, meu corpo. Como é que tu lidas com isso? Porque existe uma pressão que nós nos pomos naquilo que é a expectativa que nós achamos que as pessoas que estão-nos a seguir têm. Como é que tu lidas com isso? Bom, eu acho bom até mencionar duas fases. Eu tive que lidar com isso quando tive a Simara e tenho que lidar com isso agora que tive a Serena. A Serena está com 1 ano, a Simara vai fazer 7. Então, quando eu tive a Simara, eu naturalmente era mais nova e foi a minha primogênita. E ao mesmo tempo eu estava a começar a ter algum reconhecimento, vou dizer assim, das pessoas, já via o meu trabalho, etc. Ok? Então, na primeira vez, teve um impacto muito forte. Muito forte porque eu tive uma transformação total. Eu, depois de ter a Simara, eu fiquei muito, muito, muito magra. Ok? E tive depressão pós-parto. A maternidade era algo novo para mim. A gente sempre sonha com a maternidade de uma forma, tipo, vai ter um bebê ali linda que vai sorrir todos os dias. Mas a prática mostra-nos outra coisa. Eu tinha ali um bebê totalmente dependente de mim, uma casa por gerir, marido, uma empresa por fazer andar. O meu trabalho, eu ainda trabalhava nos Caminhos de Ferro nessa altura. Então, era muita coisa junta que eu tinha que dar conta. Eu já tinha que ter um outro tipo de mentalidade. Já não era aquela Solange que cresceu em casa dos pais, a gerirem tudo, a cuidarem de tudo. Eu casei-me, fiquei 1 ano e depois engravidei. Então, ainda era tudo muito, muito novo para mim. Ok? Então, o meu posicionamento naquela altura foi meio que... Fiquei meio cabisbaixa, entrei em depressão, como disse, mas graças a Deus, em algum momento eu decidi acordar para a vida. E eu pensei, se eu não fizer algo por mim, eu vou continuar aqui a lamentar, a chorar, e meu corpo não vai mudar, meu dia a dia não vai mudar, meu marido não vai olhar para mim de outra maneira, a sociedade não vai olhar para mim de outra maneira. Eu tenho que fazer alguma coisa. Exatamente. Eu tenho que fazer alguma coisa. E tomei a decisão de fazer acontecer. Fazer acontecer envolve muitas coisas, principalmente muita força de vontade. Comecei a ler livros, comecei a fazer pesquisas no Instagram, no YouTube, ver como é que outras mulheres fizeram. Até que um dia eu vi uma influencer estrangeira, um antes e depois dela, do corpo. Mana, eu disse... You know what? Se ela conseguiu, eu também consigo. Exatamente. Eu também tenho 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, uma vida. Se ela conseguiu, eu também consigo. E comecei a trabalhar em mim mesma, a acreditar no meu potencial. E tive uma transformação do corpo. Foi uma transformação. Exatamente. Fantástica. Exatamente. Foi muito doloroso, mas eu consegui. E quando vieram os primeiros resultados... Mana, foi muito gratificante. Tipo, atingi uma meta. Provei a mim mesma. Parece que transformou só o meu corpo, mas transformou a minha mente, a minha forma de pensar. Fez-me acreditar que se eu conseguir aquilo que parecia tão difícil, né? Porque eu estava muito magra, o peito já não é o mesmo. Enquanto eu cresci, tu sabes, tinha um corpo, tive boa genética e estava tipo, ser sempre assim, ok? Então, aquilo mudou-me totalmente a minha forma de pensar para muitas áreas. Ok? Então comecei a pensar assim, ninguém vai fazer por mim, eu é que tenho que fazer acontecer. Se a pessoa X conseguiu chegar a este nível, eu também consigo. Exatamente. Todos temos as mesmas 24 horas. Então eu comecei a pensar assim, depois desse período. 6 anos depois veio a Serena. Ok? E é um gap. Está aí. Foi 6 anos, não é pouco. Não é pouco. Não é pouco. Veio a Serena, novamente, voltei a emagrecer. Estou a amamentar, a amamentação deixa-me sempre magra. Com a Simara eu só voltei ao ginásio depois de largar a mama, depois de deixar de amamentar a ela. Com a Serena comecei um bocadinho, estou há 2 meses agora já no ginásio, mas
tem uma coisa que mudou, mana. Eu não tenho aquela pressão psicológica que eu me fiz naquela altura. Entendes? Porque eu já conheço as minhas capacidades por causa de ter passado por aquela experiência. Então, antes, os comentários das pessoas influenciavam muito. Se alguém dissesse, Sol, como estás magra, mana, eu desmoronava. Sol, estás assim, parece que tens HIV. Eu ouvi muito isso, mana. Não é verdade. Sério, estás com muitas olheiras. Porque eu fui mãe, era empreendedora, estava a trabalhar, estava a estudar, muita coisa junta. Então, e algumas vezes eu vi isso do meu marido também. Hoje em dia o Nando já tentou corrigir isso. Mas naquela altura teve muito impacto. E hoje em dia, mana, eu levo tão desportiva, tipo... it's okay, estou mesmo, estou a amamentar. Já não levo isso, não interiorizo como eu fazia na altura. Mas isso porque eu conheço o meu potencial. Exatamente. Eu sei que quando eu decidir, preparem-se. Nós não estamos preparados para o que vem. Não estão mesmo. Então, eu vou levando assim. Então, já não tem assim tanto impacto. Eu mesma tenho domínio próprio agora. Tenho inteligência emocional. Consigo gerir as minhas emoções. E está a fluir de uma outra forma. E eu acho que uma das coisas que é muito importante é nós não nos definirmos pelo nosso corpo. Eu acho que para mim é uma coisa que eu não sei se já estou completamente curada disso. Porque e tu sabes, durante toda a minha juventude, sabes, às vezes com as minhas fotos antes, eu sempre digo, mas eu não era gorda. Como é que as pessoas ainda... Como é que eu achava-me e as pessoas ainda diziam, e é o impacto que as palavras têm. Isso. Mas o exercício que eu tenho estado a fazer comigo é, eu sou além do meu corpo. Eu sou além do meu corpo e os nossos corpos são completamente diferentes. E nós temos que aprender a nos amar, nós temos que aprender a nos respeitar. E que no momento que nós pomos isso como definição, que se o meu corpo estiver assim, é muita barreira, é muita limitação. Não é fácil, não é realmente fácil, principalmente por causa da pressão social que existe, mas é por isso que eu acho que nós temos que começar a mudar isso, porque eu já tive situações onde eu acabava de ter a Mayla e alguém veio para mim e disse, estás gorda. Eu olhei para a pessoa e disse, mas sabes, tu tens de ter cuidado com quem tu dizes isso. Eu posso ter uma estrutura emocional que eu consigo receber isso, mas eu acabei de ter uma filha, que eu nem tenho que me desculpar o meu corpo. Mas evita estar a dizer às pessoas que tu estás gorda. Uma coisa é chegar a dizer que estás bonita, estás elegante, há palavras. E mesmo assim, se a pessoa não é próxima uma da outra, evita. Eu acho que não temos não que comenta comentar. nada. Deixa isso para pessoas íntimas. Deixa isso para pessoas mais íntimas, que sabem como dizer. Eu consigo chegar para ti e dizer, uau, estás linda, estás magra, mas estás linda. Exatamente. Né? Mas eu tenho essa intimidade contigo. Se eu não tenho essa intimidade, não há necessidade, mas eu acho que existe muito isso porque depressão pós-parto é real. É real. E eu acho que é muito importante dizer isso para amigos, pais, maridos. Eu acho que muitos homens às vezes não têm a noção que muitas mulheres têm depressão pós-parto. Eu tive depressão pós-parto depois da Miana. Na Mayla estava próxima a ter, mas eu consegui sair daquilo. Eu consegui ver o que me levou para lá da primeira vez. Eu disse, não vai ser a mesma coisa. Eu não vou deixar que isto aconteça. Então, facilmente consegui sair dali. Mas acho que é uma coisa muito importante. E nessa onda de não nos definirmos pelo nosso corpo, uma das coisas que eu ainda me lembro até hoje, como se fosse ontem, eu não sei, acho que foi na altura do meu casamento, já não me lembro. Eu me lembro até onde eu estava. Eu acho que eu estava a falar contigo ao telefone. Eu estava a passar, só para tu veres como me lembro dessa conversa, eu estava a passar o South Beach, estava a descer, estava a passar South Beach, estava a ir para o Southern Sun, e eu liguei-te. E tu estavas a falar comigo sobre o Laternos, estavas a falar sobre os teus sonhos, e foi no dia que tu me disseste que havias de eventualmente deixar de trabalhar. E tu disseste na altura que o teu pai, muitas pessoas não estavam a entender, mas que para ti já não fazia sentido ir trabalhar todos os dias, que tu havias de deixar de trabalhar, que estavas um bocadinho ansiosa, mas que tu ias avançar. Eu me lembro de como se fosse, até agora ainda fico arrepiada, eu me lembro como se fosse hoje, porque eu fiquei arrepiada, fiquei feliz. E eu me lembro, a minha alegria foi mais porque eu conheço o teu potencial e a tua força. E é uma coisa que tu tens desde pequenina, tu és teimosa. Solange, tu és uma das pessoas mais teimosas que eu conheço na minha vida. Se é não, é não. Se é verde, é verde. Para te convencer que é vermelho. Trabalha bem. O Nando que diga.
muito teimosa. E essa teimosia também vem para o bem, porque tu, com a tua teimosia, decidiste que tu ias fazer aquilo. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? E eu também quero que tu fales com pessoas que às vezes também não é o tempo certo. Então, para mim, em geral, como é que tu soubeste que foi o tempo certo? Como é que tu lidaste com pessoas a dizerem que não? Como é que foi essa decisão? Uau, acho que foi a segunda decisão mais importante da minha vida. Mais importante, ou que teve muito impacto na minha vida. E tem pessoas que até hoje me procuram para saber como é que foi essa experiência para mim. Tem histórias de sucesso que eu conheço que serviu de inspiração. A pessoa primeiro veio me perguntar como é que foi, depois decidiu arriscar. Então, foi uma decisão que teve mesmo muito impacto. Normalmente, nós estudamos, crescemos para ter um emprego, ter um diploma, ter um emprego e ficar assim, ok? E naquela altura, eu já tinha o 4º ano de arquitetura. Supostamente tinha que ser uma arquiteta e trabalhar para uma empresa formal, com remuneração mensal, etc. Então, ainda era um bocadinho confuso para os meus pais e acredito que para muita gente na sociedade, porque ainda estávamos a sair dos padrões. Como é que uma pessoa com um salário fixo, garantido, quer lavar as mãos simplesmente para ir atrás de um sonho? Como assim? Todos temos sonhos, mas nem sempre é possível vivermos esses sonhos. Então, eu vi muito que levou uns 2 anos para eu tomar essa decisão. Eu passei muito tempo deprimida com isso também. Como é que eu vou fazer? A ir para o escritório não muito satisfeita com aquilo que eu fazia lá, com a entrega, com o meu humor e a minha disposição naquele local de trabalho. Sentia-me um pássaro dentro da gaiola, ok? Então, eu lembro-me de começar a escrever o que me impedia de tomar essa decisão. Tão poderoso. Eu sempre gostei muito de escrever. E o que me impede de tomar essa decisão? Mas fazia peso. Era medo de decepcionar os meus pais. Sério? E olha que eu já estava casada. Sim. Não, mas isso faz sentido, porque teus pais sempre foram... Sim. As pessoas... Imagina, tu sabes que os meus pais batalharam muito. Somos 7 irmãos. Só a gestão da casa dos meus pais. Imagina. E para manter os filhos em escolas privadas, etc., era um sacrifício, ok? E eles fizeram isso com muita excelência, graças a Deus. Sabes que hoje eu tenho 2 filhas e vejo as contas que a gente tem com isto, com aquilo. E eu paro para pensar. E na tua casa nunca faltava nada, E eu fico depois tipo, well done. Nós outros. Eu fico tipo, well done. Eles conseguiram, eu também vou conseguir. É inspiração. Mas então, só ao pagar o curso de arquitetura, que ele conseguiu com muito esforço uma bolsa para mim. Depois conseguiu um emprego na mesma área. Imagina eu dizer que não quero. Entendes? Mas isso era o que mais pesava na minha lista. Então a minha decisão dependia da minha coragem de fazer isso. Então eu levei 2 anos a idealizar essa conversa. Imagina, mano. O que eles vão dizer. O que ele vai dizer, quais podem ser as possíveis respostas do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da sociedade. Mas chegou um tempo que eu já estava tão excited com fazer acontecer a Laços Eternos, porque eu estava a trabalhar tudo isso em simultâneo. Das 8 às 17 na empresa. E ainda fazias com excelência. Das 17, exatamente. Saía do serviço, fazia o jantar, procurar clientes para convites, para mimos, etc. Mas estava-me a desgastar muito. Já a demanda estava a aumentar. Ok? Então, eu tinha que tomar uma decisão. Então, decidi ter aquela conversa com os meus pais. Escrevi primeiro. Fiz uma carta para o meu pai, principalmente. As nossas mães são aquelas que são sempre amigas. Sempre conversam. Isso, eu sabia que a minha mãe entenderia, mas o meu pai, ok? E eu escrevi e entreguei a carta ao meu pai. Eu disse, pai, quando tiveres tempo, peço para ler essa carta e depois conversamos. E eu sempre fui de me expressar em cartas. Meu pai já estava habituado. Eu aprendi a escrever contigo, diário. Meu pai já estava habituado.
que eu, numa conversa com meu pai, se eu não escrevesse antes, os 30 minutos iniciais da conversa era eu a chorar. A tentar expressar para ele sem decepcionar. Então, escrevendo, eu acho que é uma maneira de comunicar sem a pessoa te interromper, entender qual é a tua ideia. Exatamente. E eu consegui fazer isso através de uma carta. Okay? Primeiro escrevi para mim mesma o que me impedia de tomar a decisão, o que mais pesava nessa lista. E caso tomasse a decisão, ok, eu queria trabalhar para mim. O que isso implica? Eu tenho contas, já estou casada, as nossas contas em casa funcionam assim, a visão é esta. Como eu vou fazer para conseguir suprir esta parte? Exatamente. Ok? Então, assim foi. Eu disse, não, o salário que eu faço lá, eu determino que eu vou conseguir fazer sozinha. E até mais. Eu interiorizei isso. Isso tem muito poder. É essa decisão isso que muitas das vezes... Isso e por que isso é importante, só que tu estás a compartilhar? É porque muitas pessoas às vezes querem deixar de trabalhar para fazer os seus negócios, mas não têm essa mentalidade preparada. Exatamente. Porque tu vais encarar desafios. Tu vais ter, e se tu não tiveres essa... por mais que alguém... É tu não acreditares que possa falhar. Isso. É isso. Se eu for a traduzir, o que tu estás-me a dizer é que tu tinhas a certeza absoluta que eu vou fazer isto e vai dar certo. Exatamente. E muita gente acaba fracassando por isso. Exatamente. E se eu cair, eu vou levantar. That's it. Se eu tropeçar, vou dar um jeito. Muita gente não tem medo da queda. E se eu cair, não vou conseguir levantar. E começam a ter sentimentos de derrota mesmo antes de fazer acontecer. Exatamente. Então foi importante eu fazer esse plano, eu decidir fazer contas, quanto é que vai ser, o que vai implicar de mim. Talvez não dormir umas 3 noites seguidas. Estou disposta a isso. Então é importante ter um plano. Não é só decidir, vou largar meu emprego. Fazer acontecer também tem as suas implicações. Exatamente. Então temos que estar preparados para esse fazer acontecer. Exatamente. Eu levei 2 anos, como eu disse, não foi acordar e... Não, levei 2 anos a tomar a decisão e a me preparar para essa decisão, ok? Chegou um momento, falei com meu pai e ele teve uma reação... Oposta daquilo que tu... Oposta, mana. E eu fiquei like, uau. Eu lembro, estávamos na sala dos meus pais, eu, o Nando... Aquilo que era para ser tipo uma conversa muito séria, foi uma conversa muito descontraída. E com os meus pais a mostrarem um tipo de admiração por eu estar a decidir arriscar, apesar de tudo, e a dizerem só, aconteça o que acontecer, nós estamos contigo. Eu estou a ficar... Eu estou emocionada só de te ouvir. Sim, tipo, nós estamos contigo, de backup, ok? O importante é sair pelas portas de frente da empresa. E muitos colegas na empresa mete férias sem salário, tipo, não larga, vais precisar. E eu dizia, não, eu tomei uma decisão. Eu acredito que se eu tivesse incutido todos esses backups, talvez eu estaria muito confortável e não exigiria muito de mim mesma quando eu decidi fazer acontecer. Então, tudo isto, esta avaliação, esta análise é muito importante quando nós vamos tomar esse tipo de decisões, ok? Então, tomei a decisão, dali para frente, foi meter a carta com todo respeito, gratidão e às vezes parece que a gente está no lugar errado, mas o curso de arquitetura eu vejo como uma ferramenta, como se Deus quisesse me preparar para o que eu estou a viver hoje. Eu fiz o teu casamento, mana, consegui fazer uma simulação, consegui fazer muitas coisas, conseguia descrever um e-mail. Por quê? Porque eu aprendi como ter um cliente na empresa em que eu estive, eu aprendi um bocadinho sobre arquitetura quando estava a estudar. Então, tudo é por algum motivo. Então, aquilo foi uma escola para mim, estava a preparar-me para algo maior. Então, foi muito importante. Então, por isso é que é muito importante nós respeitarmos os nossos processos. Muito importante respeitar os processos e estar preparado para aprender. Isso. Eu fico muito triste às vezes quando eu vejo jovens, nem só jovens, pessoas em geral, que não têm essa fome de aprender. Que não têm essa... Para tu aprender, tu tens que servir. Okay? Tu tens que servir a alguém, tu tens que servir a algum... Para tu... E não vê aquele servir... Como diz, tu não é abençoado por aquilo que tu criticas. Isso. Tu não podes ser abençoado por aquilo que tu desprezas, ok? Então, onde tu estiveres, né, como tu estás a dizer agora, escrever, as pessoas não imaginam, mas escrever um e-mail faz toda a diferença. Se tu nunca tiveste a oportunidade de ter alguém que corrija os teus e-mails, de ver como outras pessoas, tu, se calhar alguns clientes tu havias ter perdido, porque não havias de conseguir expor aquilo que são as tuas ideias. Então, tudo isso faz toda a diferença. Exatamente. E se calhar a minha próxima pergunta para ti seria, porque
E é uma das coisas que eu tinha pensado, porque sair da casa dos teus pais, quando nós falamos de liderança, quando nós falamos de assumir a nossa posição, tu estavas numa empresa onde tu eras liderada. Tu estavas no âmbito dos teus pais, onde eles cuidavam de ti. Quando tu sais para gerir a tua própria empresa, onde tu tens que liderar, depois sais para casamento, onde sim, tem um líder que é o nosso marido neste caso, mas como mulher, nós temos papéis de liderança como mulheres. Sim. Então, tudo faz uma inversão. Então, há muita liderança e depois, ao mesmo tempo, tens que liderar a ti. Tens que cuidar. Como é que tu geres isso? E quais são alguns conselhos que tu podes dar a muitas mulheres? Para mim, não é só mulheres, homens também. Homens, mulheres, pessoas que estão nos ouvir sobre qual é a melhor maneira de liderança a 360 graus. Olha, respondendo diretamente à questão, liderando pelo exemplo, que é como eu lidero, através do exemplo. Porque eu também absorvi muito de posições de liderança que eu tive como referência na altura. O meu pai é um exemplo de liderança, a minha mãe é um exemplo de liderança, o meu chefe. Então, eu fui colhendo pouco das referências que eu tive e hoje em dia tento tirar o melhor, a honestidade que o meu pai tem, a humildade da minha mãe e várias outras coisas que são importantes, porque quando nós estamos nesta posição, bom senso, saber ouvir, saber fazer o que estás a ensinar, saber praticar o que estás a exigir que o outro pratique, isso tudo é muito importante. Então, hoje eu lidero uma equipe, graças a Deus, e digo-te que tive dificuldades em liderar, porque como tu disseste inicialmente, eu sou uma pessoa perfeccionista. Então, o meu pensamento era que ninguém vai fazer como eu faço. E realmente até foi muito, muito boa a aula sobre liderança nos nossos eventos, absorvi muito, porque eu achava que as pessoas têm que fazer como eu faço. Então, se aquele laço no arranjo não está como o da Marisol, não vai ser laços eternos. Mas não, um colaborador meu pode ter um laço ainda mais bonito que o meu. Eu consegui aprender que eu tenho que respeitar o outro, que o outro também tem dons e talentos dados por Deus, e que falaste muito bem em servir. Nós estamos aqui, na verdade, todos para servir uns aos outros, com os nossos dons e talentos. Ok? Mais importante é todos sermos bons mordomos dos dons que Deus nos dá. Então, eu estou aqui para fazer a minha parte. Tenho os dons que Deus me deu, meu colaborador tem outros dons e talentos. Então, se eu tentar descobrir o melhor dele, eu só tenho a ganhar, e ele também. Então, é dessa forma que eu lido com a liderança. Tento ser sempre, ser a pessoa que dá exemplo para a minha equipe poder olhar para mim, e graças a Deus é como tem sido. Tenho tido, procuro sempre saber o feedback deles. Tenho reuniões de avaliação, tipo com perguntas. Se for especial da Laços Eternos, por acaso ainda não li as respostas. Fiz um outro inquérito recentemente. Se for especial da Laços Eternos, se estivesse no meu lugar, o que queres de mudar aqui dentro? Então é muito importante querer colher tudo isso, também do staff, para ver como melhorar, porque a minha liderança em alguns pontos também pode falhar. Né? Estamos em busca da perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Okay? Então, e acho que uma coisa muito importante é não fazer os outros aquilo que tu não queres que te façam. Exatamente. Eu ouço muitas pessoas, eu falo, eu estou dos dois lados, né? Então, eu falo com colaboradores, eu falo com gestores, líderes, e uma coisa que me põe muito triste são líderes que não lidam, por exemplo, ok? Tu estás aí a reclamar que o teu líder se calhar é de outra maneira, ou reclamas da sociedade em geral, mas quando tu vais para lá, tu tratas os teus colaboradores de maneira diferente. Mesmo as pessoas que trabalham contigo em casa, é uma coisa que eu e meu marido sempre dizemos: desde que alguém trabalhe para nós, nós vamos tratar com amor. Nós vamos tratar da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados, ok? E eu acho que isso é muito, mas muito importante. E é por isso que E quando tu falas de dons, eu me lembro, tu sempre foste a pessoa das mãos. Artista, sempre. A Solange fazia os meus desenhos para mim, porque eu era... Senão ia chumbar. Com muito amor eu fazia. Então, e eu acho que as coisas que as pessoas sempre perguntam, às vezes, Melba, qual é o meu propósito? Eu sempre pergunto, o que tu amas? Aquilo que tu estás a fazer, e quando tu estás a fazer, tu estás a amar fazer. Just do it. Porque, e muitas pessoas às vezes focam-se no dinheiro. Enquanto eu me lembro quando tu começaste com as caixas, com as flores. Antes nem foram caixas, não eram flores. Começaste com brindes, embrulhos de Natal. Embrulhos, sim. Então, quem diria que alguém que começou a fazer embrulhos de Natal
hoje em dia havia de estar a fazer os eventos mais tops que nós temos a nível de Moçambique, estar a viajar à volta do mundo, estar a ensinar. Mas o que é importante nós respeitarmos o processo, mas além de respeitar o processo, nós entendemos qual é o dom que Deus nos deu e sermos pacientes. Encontrar propósito, ok? Então, eu acho que isso é muito importante e é uma coisa que falaste agora sobre servir, que eu acho que também é muito importante que quando fala-se de liderança e serviço em geral, eu sou daquele tipo de pessoa que eu acredito que eu tenho o meu dom. As coisas que eu não sei o que fazer, Deus deu o dom a alguém para fazer. Exatamente. Como a Solange. Eu não sei decorar, não estou interessada em saber decorar, eu nem quero saber como é que se mistura amarelo, verde, cinzento. Tem um evento, eu vou para alguém que Deus deu o dom, eu vou contratar esses serviços. Okay? E se eu tenho alguém na minha equipe que entende uma certa área melhor que eu, se calhar entende a parte laboral melhor que eu não estou... Claro que eu tenho que saber o básico, mas eu vou para essa pessoa, quando essa pessoa fala, eu estou a ouvir. Eu pergunto, explica-me lá bem isto porque eu não estou a entender. Não, eu não estou a perceber. Explica, eu preciso de entender como tu entendes, porque eu sei que tu tens razão. Mas eu preciso de... Me ensina, me educa. Eu não tenho receio de dizer aos meus colegas, me ensina. Porque isso que tu estás a dizer, eu não estou a entender, não tenho domínio dessa área. E eu acho que se todos fizéssemos dessa maneira, íamos respeitar o trabalho uns dos outros muito mais. E aí vem a minha próxima pergunta. Como é que tu conseguiste ganhar este respeito de decoradora? Porque eu acho que tu és além de decoradora, eu acho que tu das memórias, eu acho que tu é além de decoração, porque eu me lembro quando tu fizeste o meu casamento antes, eu tive, não sei se foi, acho que foi o Simões o Fernando que estava muito emocionado na altura, porque ele disse que às vezes era muito difícil vocês fazerem eventos, porque as pessoas chegavam e queriam fazer o teu trabalho. E tu te perguntavas, tu me contrataste para fazer o quê? Havia falta de confiança, tu tiveste que te posicionar, tu tiveste que ensinar às pessoas o que é. Como é que foi este processo e como é que está a ser este processo? Bom, misturando um bocadinho com o tema que estávamos a falar anteriormente, e tu bem disseste, muitos líderes têm dificuldade em, dizem, rebaixar. Como se estivessem, levam como estar-se a rebaixar. Exatamente. Mas mostrar interesse em aprender com outra pessoa, seja lá quem for. Mostrar vulnerabilidade. Essa é a palavra certa. Estar vulnerável para aprender, estar numa posição de servir e também de ser servido. Exatamente. Então, isso falha muito. Mas, em termos gerais, mana, eu acho que eu nunca passei por cima de ninguém para chegar nesta fase em que eu estou. Eu sempre mostrei que eu estou a querer viver um propósito. E meu propósito não mudou. Meu propósito sempre foi impactar e transformar. Entendes? E esse continua a estar ali no propósito da Laços Eternos, no ficheiro que nós temos. Impactar vidas e transformar vidas. Então, eu entrei para o mercado de eventos depois de me casar em 2015. Eu provoquei alguma transformação no mercado de eventos. Okay? Sem denegrir a imagem de ninguém, sem querer contornar, sem querer fazer o preço mais baixo para ser a escolhida. Nunca quis encolher para caber. Então, isso foi, na verdade, automostrando o meu posicionamento, a forma que eu quero trabalhar no mercado, a forma que eu quero me posicionar. E depois começaram a vir os frutos disso, entende? Então, não foi, tipo, a força. Eu gostei dessa, eu não encolhi para caber. Isso, eu digo muito isso. Essa palavra tocou-me. Porque acho que muitas pessoas encolhem para caber na vida em geral. Encolhem quem elas são, aquilo que representam para... Isso é muito forte, né? E o mercado de eventos, infelizmente, ainda funciona assim em alguns lugares. E aqui não era diferente. Aqui as decoradoras eram, antigamente, as pessoas que nós estamos a contratar para montar algo que eu quero. That's it. Sem respeito pela nossa área, tipo... Entendes? Então, graças a Deus, passei por esses processos todos e talvez entrei no mercado numa fase de revolução, que estavam a surgir várias outras empresas de decoração, começaram as tecnologias a avançar, com Instagram, Pinterest, começamos a ver o que está-se a fazer lá fora, a querer implementar aqui, ver como fazer. E isso foi me ensinando a me posicionar, a mostrar ao meu cliente que se ele me contratou, é porque ele viu algo bonito que eu fiz. Exatamente. E tem que confiar em mim para fazer aquele trabalho. Eu não sou uma pessoa... Aliás, a Laços Eternos não é uma empresa de montagem. Tipo,
ligam, queremos mesas e cadeiras para X pessoas e uns arranjos de flores. Está a ligar para a empresa errada. Tem muitas empresas que fazem alocação de material. Exatamente. Então, saber o propósito da Laços Eternos, saber o que nós queremos fazer no mercado, quem é o nosso público-alvo e que tipo de trabalho, de serviço nós queremos prestar, também foi muito importante. E muitas empresas ainda não conhecem os seus próprios princípios. Entende? Isso acaba falhando, porque não mostram um certo posicionamento. Então, eu saber qual é o meu posicionamento faz-me dizer ao cliente ou até reencaminhar, pode falar com esta empresa, vai ser a mais indicada para fazer isso que quer. Laços Eternos é para se criar. Não é para... Muitos mandam fotos tipo visto no Pinterest, quero assim. Nós podemos usar essas fotos como inspiração para desenhar ou para eu conseguir ver qual é o sonho da noiva. Mas tem que confiar que está a contratar uma empresa especializada em decoração, em assessoria de eventos e que quer o melhor para aquele cliente, ok? Então, os clientes conseguirem ver isso e veem isso hoje de várias formas, não só quando lidam conosco, mas, graças a Deus, diariamente, eu e o Fernando vamos sempre criando conteúdos, as pessoas vão conhecendo nosso posicionamento, nossa forma de pensar, nossos planos, nossos sonhos, como é que queremos que sejam as nossas empresas, como é que nós representamos outras empresas, como é que nós nos comportamos quando estamos nos eventos, isso também é muito importante. Eu estando num evento, a minha postura diz se eu vou ter outros clientes ou não. Então, tudo isso conta e as pessoas vão vendo. O reconhecimento que a Laços Eternos ganhou até aqui foi desta maneira, sem passar por cima de ninguém, mostrando apenas a minha forma de ver as coisas, a minha forma de viver. E eu acho que é muito importante isso que tu estás a falar sobre posicionamento, que eu acho que muitas pessoas não têm esse posicionamento individual e mesmo isso depois transfere em tudo que as pessoas fazem. Existe aquilo que eu estava a dizer sobre ti, tu sempre foste assim, é verde, é verde. Se há uma coisa que tu não... É como se há uma coisa que eu não gosto. Claro que as pessoas podem mudar, podem evoluir, mas tu nunca foste uma pessoa facilmente maleável de hoje eu sou uma coisa, amanhã a mesma Sol que eu conheço de toda a vida é a mesma Sol que é hoje. Sou mais evoluída, mais madura, porque a vida vai nos evoluindo. E eu acho que é isso, depois consegue-se ver em tudo o resto que tu fazes. É por isso que eu me lembro, mesmo no meu casamento, eu sendo a tua irmã, tu chegaste e disseste, tens de confiar em mim? Tu já disseste aquilo que tu gostas, eu vou fazer o teu sonho acontecer. Eu disse só, eu confio em ti. Tanto que muitas coisas eu fui descobrindo lá, uau, ok, eu não tinha, ok. Porque tu confia em mim, mas aquilo foi tu também a posicionar-te. Não importa se quem tu és ou quem tu não és, este é o meu trabalho. Eu vou fazer aquilo que tu pediste, mas nós fazemos desta maneira, confia em mim. E eu acho que é isso que às vezes muitas pessoas não têm esse posicionamento. E eu acho que é muito, mas muito importante. Sem dúvidas. Só faltou uma parte da liderança. Liderança no casamento. Como é que é? Como é que foi a tua experiência? Quando eu digo liderança no casamento, é como mulher, aquilo que é o teu... Como é que... Né? Porque houveram várias decisões que tu tiveste que tomar. Como é que foram essas decisões? Como é que... Conta-me um bocadinho. Pois, como tu bem disseste, eu sempre fui uma pessoa teimosa. Então... Muito. E imagina, casando-me, sendo assim essa pessoa teimosa também, sem conhecer a 100% a palavra como conheço hoje. E sempre achei que eu tinha que liderar ou à frente ou ao lado do meu marido, por exemplo. Essa era a forma de pensar quando me casei. Então, sempre fui muito teimosa. Tipo, eu vou fazer isto, eu tenho meu próprio dinheiro, pronto, vou fazer acontecer. Eu sou a líder, né? Mas, graças a Deus, nós vamos passando por vários processos que vão nos moldando. A Solange, de 5 anos, naturalmente, não imaginava estar aqui hoje. Okay? A Solange, naquela altura, tinha como referência a minha mãe. Minha mãe é dona de casa. Então, meus sonhos eram tipo, vou me casar, vou constituir uma família, vou cuidar do meu marido, vou cuidar dos meus filhos, vou ser assim, assim. À medida que a gente vai crescendo, vão aparecer as referências. Como a tia Tunifá é uma referência para mim, porque diferente da minha mãe, a tia Tunifá trabalhava. Então, e nós convivíamos sempre, ok? Eu tinha referência como minhas mães, duas mulheres diferentes, ok? Então, ia absorvendo isto aqui. E à medida que a gente cresce, isso ia mudando em mim, ok?
Depois, com os estudos, sei lá, a vida foi ficando mais... As coisas foram ficando mais modernas, a virem muitos estrangeirismos. Isso tudo vai contribuindo. Confusão na cabeça, Exatamente. Tanto que quando eu me casei, eu pensava dessa forma, que eu tenho que estar o meu e tenho que viver o meu dentro do casamento. Não pensava como um todo. Ok? Então, era cada um ganha o seu, fazemos a divisão da maneira X para gerir, né, as coisas do dia a dia. Mas hoje, graças a Deus, já olho para o meu marido como líder, como cabeça, e ele tem a posição dele de liderança e eu faço a administração daquilo que é a liderança do meu marido. Ok? Mas isso também acaba me posicionando como líder das minhas funcionárias, da minha equipe, das minhas filhas, etc. Então, nessa posição, acho que acaba não diferindo muito daquilo que eu falei sobre liderança da minha equipe. Respeito as minhas funcionárias, sei que elas estão ali para servir e que em algum momento eu também estou ali vulnerável para servir a elas, para agregar, para ajudar a família dela. Aquele impactar e transformar que eu falei sobre a Laços Eternos também funciona dentro da minha própria casa. Estou a transformar a vida de pessoas que vieram cada um de um ponto, que alguma coisa aprendem comigo, com a minha forma de estar, de ser, da minha família, diariamente. Tenho que ser exemplo para as minhas filhas, tem que ser uma referência, tem que ser uma inspiração, como a minha mãe já é e foi e sempre foi para mim. Então, tento sempre me posicionar dessa forma, através do exemplo, não fazendo o que não gostaria que me fizessem, tratando o outro como um ser humano que eu também sou, e assim vamos. Isso é muito importante porque eu acho que infelizmente está a haver muito mau conselho para casais, principalmente para as mulheres, sobre igualdade, não igualdade. Eu acho que tu mencionaste muito bem. E uma das coisas de liderança também como mulher que eu vejo muito é que o marido tem a visão e nós temos visão conjunta. E cada um de nós tem o nosso próprio dom. Isso. Por exemplo, eu e meu marido, cada um tem... Eu tenho o dom de... Ele é uma pessoa extremamente visionária. Há vezes que quando ele começa a sonhar e começa a enviar-me mensagens e e-mails e os sonhos, eu digo, meu Deus! Eu acho que ele vê além. Acho que o Belmiro já chegou em 2100. Né? Ele tem isso. E eu tenho a parte mais da ação. Eu sou uma pessoa eu sou uma planner. Eu planeio tudo na vida. Então, eu lidero nesse aspecto. Tá bom, sonha, meu amor. Depois de sonhar atrás, eu vou pôr isso nos padrões de como é que nós vamos operacionalizar isso. Então, porque nós estamos a gerir o dom dos outros. É o meu dom de... Eu consigo, vou ter todas essas tuas visões, cada uma delas vamos ter uma planilha, cada uma delas vamos ter o que vamos fazer next, e tu continuas a sonhar. Então eu giro a parte das planilhas e tudo mais, então é isso sobre, mesmo dentro do casamento, relacionamento, os nossos dons valem, ok? Os nossos dons nós podemos usar para ampliar aquilo que é uma visão conjunta. Exatamente. Que eu vejo vocês dois a fazerem de maneira maravilhosa. Eu vejo como vocês se complementam, como vocês usam a força dos vossos dons para dar suporte um ao outro. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais e mais pessoas têm que ter nota sobre isso. É verdade, é verdade. Eu acho que eu disse recentemente, também estive num podcast. Infelizmente, muitas mulheres interpretam mal a palavra submissão e acabam não tendo esse posicionamento que estamos a falar. Nós achamos que é sermos escravas ou estarmos abaixo e acabamos não colaborando por causa de querer provocar uma competição. E eu já estive assim, estou a falar mesmo com conhecimento de causa. Uma competição de liderança dentro da casa, desnecessária. E a partir do momento que nós entendemos que submissão é estar sob a missão, as coisas mudam de uma forma extraordinária, que tu consegues aceitar que o teu marido é que é o líder e que tu estás ali para ser auxiliar e ajudadora, para fazer essa parte da planner que tu estavas a dizer. Ele teve a visão, tu vais complementar com algo que é um dom teu, e é assim que acontece. Não quer dizer que estás abaixo. Não. E, infelizmente, eu até faço questão de repetir, para que ouçam em quase todos os podcasts. Nós temos que parar de ser concorrentes. Não é necessário. Somos parceiros, não é necessário. Visão. Isso que tu estás a dizer é sob uma missão. E uma coisa que eu respeito
é a palavra de Deus. E quando Deus pôs o homem como líder, Ele capacitou a ele. Ele capacitou. Tu pode ter para teu marido, pensa, naquela casa existem coisas que não vão acontecer até que tu permitires que teu marido lidere. Porque existem certas respostas que ele só deu ao teu marido. Sabes que existem certas respostas na minha vida, da minha carreira, que se eu não perguntar ao meu marido, eu não vou, ninguém destrava. Posso ir para o último, posso ir para o pastor, posso ir para... Deus pôs a resposta na boca do meu marido. Só desbloqueia. Ele pode até não entender de recursos humanos. Ele pode até não entender das coisas que eu quero fazer, do coaching, mentoring, liderança. Mas só ele tem a resposta. Exatamente. Por quê? Porque Deus lhe capacitou para isso. Nós não temos que olhar... Muitas das vezes não é o título marido, é a posição. É a posição. Foi dada ao homem. É a posição. Ele veio primeiro. Deus deu provisão ao homem. E muitos outros atributos que só ele está capacitado. E nós não. Só temos que respeitar isso. E isso não nos faz inferiores. Não nos faz inferiores. Não nos faz inferiores. Então nós temos que aprender a respeitar isso. Yeah. Que é para nós começarmos também a ter lares mais felizes. Yeah. Isso parece uma coisa muito pequena. Mas tu disseste há pouco tempo que há respostas que Deus só dá ao teu marido. Yeah. O teu casamento só fica transformado quando começa a ter esse posicionamento. Exatamente. E tu sabes que eu passei por uma separação com o próprio Nando. E eu sei o impacto do que estou a dizer. Yeah. Eu sei o impacto de quando eu aceitei respeitar a liderança do meu marido. Tudo muda. Eu sei que impacto é que teve no nosso relacionamento. E foi muito forte. Foi muito forte. Então, muitas mulheres têm que aprender a respeitar isso, a conhecer a palavra. Nós estamos a falar com alguma maturidade, mana. Conhecemos a palavra, já sabemos o que significa realmente submissão, sabemos o nosso papel como mulheres virtuosas que nós somos, vamos tentando, mas muitas mulheres não conhecem. E estas coisas acabam desestabilizando. Meu casamento por partes foi destruído por causa dessas coisinhas, de eu querer competir, eu é que pendurei o quadro na parede, não estás a fazer o teu papel, coisas, estás a entender? E sabes, vou dar isso, estás a falar sobre isso. Por exemplo, eu sou uma das coisas que eu estava a falar com alguém outro dia. Mesmo que eu chame o canalizador, eu chamo o eletricista, não faz do meu marido menos marido. Please. He's working. O teu marido ir cozinhar não faz ele menos homem. Can we just... muitas vezes focamos nas coisas que são pequenas, completamente. Casamento é maior que quem cozinha, eletricista, canalizador. Esquecemos do principal e essencial. O homem foi capacitado para aquela posição de líder e cabeça. Exatamente. Mas aí está, nós também só conseguimos ser submissas se tivermos ali um homem, um servo de Deus, que está a respeitar também esse posicionamento. Exatamente. E muitas das vezes os homens não se posicionam dessa maneira. Exatamente. Isso também contribui. O fato do Nando também antes não ter se posicionado desta maneira, não fez em algum momento eu pôr em questão o papel dele. Então, também é muito importante. Homens também escutem. Isso é muito importante, o vosso posicionamento. Homem tem que se posicionar. O homem não pode querer ser respeitado como homem, mas não se posiciona como homem. Não se posicionar como homem, exatamente. Okay? Então, é difícil para mim, como mulher, entender a palavra submissão para um homem que está a interpretar a submissão como escravatura, por exemplo. Exatamente. Então, aí já estamos a falar de coisas diferentes completamente também. Diferentes. Que fique muito bem claro, e é por isso que eu sempre digo, mulheres que ainda não estão casadas, antes de casar, consegues ouvir essa pessoa sem ficar irritada. Consegues respeitar essa pessoa. Essa pessoa consegue adicionar valor. É uma pessoa que posiciona-se perante a Deus. Okay? Porque a Bíblia diz que homem amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, que é uma maneira de sacrifício. Vai sacrificar-se. Exatamente. Porque o homem só quer a posição. Está preparado para sacrificar? Exatamente. Então todos esses pontos são muito importantes. Muito importantes. Conhecendo e entendendo. Tudo acaba fluindo de uma forma muito natural dentro de casa. Muito natural, agradável. Não tem comparação. E para finalizar, eu queria saber quais foram os momentos na tua vida que foram os momentos, podem ser momentos de muita dor, que hoje em dia quando tu olhas para trás tu dizes que doeu muito, mas valeu a pena, e momentos de simplesmente realizações. Quais foram esses momentos para ti? Se calhar até andam uns com os outros, ok? Momentos assim de impacto que eu vou dizer, vou fazer assim, sei lá, um resumo, porque não são poucos. Na minha infância,
Eu lembro-me da primeira... Lembras que eu falei sobre decepcionar os meus pais? Então, já disseste que eu era a artista da turma? Estava na primeira classe. Eu aprendi a decalcar. Então, eu decalquei, era um cachorro, um cão, no livro. E fui mostrar o desenho ao meu pai, porque eu queria aquele uau do meu pai, tá tão bonito. Só que eu fui mostrar ao meu pai e, tipo, eu é que fiz, eu é que desenhei com essa perfeição. Não queria que ele percebesse que foi um decalque. E eu lembro até hoje da expressão do meu pai a ensinar-me que mentir é feio. Essa lição nunca saiu da minha cabeça. Nunca mesmo. Nunca. Então, aquilo marcou. Exatamente. E eu tenho muitas dificuldades, às vezes, em ter memórias de quando tinha 5, 6 anos. Mas eu consigo reter. E eu lembro-me que estava na primeira classe, que foi o meu primeiro contato com decalque, etc. E tu tens um problema sério com mentira. Isso. Então, por causa disso, aquilo impactou para a minha vida toda. Eu fico... Não digo que depois disso nunca menti, mas fica muito desconfortável quando foi necessário mentir em algum momento. E lembrava-me daquela lição do meu pai. E talvez foi aí que começou a surgir esse medo de decepção, por saber como é que ele ficou naquele dia. Mas ele ensinou-me, mana. Foi a lição número 1 para mim. Tipo, honestidade, falar a verdade, mesmo quando mentir for necessário. Não perdes nada em dizer que tu decalcaste. E que numa próxima tu vais tentar desenhar sozinha até ficar bonita assim, entendes? Então isso impactou mesmo muito a minha infância. Depois teve a mudança de emprego, decidi ser empreendedora, também foi uma decisão, olha, de muito impacto. Mas a decisão mais difícil que eu tomei na vida, mana, foi me separar do Nando. Foi, tipo, a decisão mais difícil de toda a minha trajetória. Quando nós nos separamos, eu levei muito tempo. Porque tu sabes como eu sou, tenho esse lado muito sensível. E eu e o Nando sempre fomos um casal de referência. Desde que começamos a namorar, na altura nem WhatsApp, fotos de... Como é que se chamava? Blueberry. Messenger, tinha Blackberry. Blackberry, tinha um chat qualquer de lá. BBM. Isso, já começávamos a postar lá e tipo toda a gente sempre com um retorno, uma mensagem bonita, uau. Então, sempre mostramos só ou falamos só dos pontos positivos. Parecia que estava sempre tudo bem, casal de referência. Para os meus pais, mana, eu nunca antes ia para casa dos meus pais dizer que aconteceu isto, aconteceu aquilo comigo, Nando fez isto. Eles tinham Nando também nosso casamento como um casamento de referência na família. Como é que eu vou chegar e dizer que quero me separar desta pessoa? Não só aos meus pais, mas à sociedade em si, que está habituada a ver os nossos posts, a acompanharmos desta forma. E já postávamos a irmos juntos à igreja. E como é que eu ia tomar essa decisão? Então, eu fiquei com depressão moderada severa nessa fase. E foi depois do pós-parto também da Serena, tudo. Então, fiquei muito tempo com isso dentro de mim. Eu com a decisão tomada apenas na minha cabeça. Enquanto não comunicava com ele, eu ia vivendo ali uma mentira. Não era real, Não era. Eu ia absorvendo coisas que eu, hoje em dia, quando olho, fico tipo, desnecessário. Só contribuiu para que eu ficasse uma pessoa fria, amarga, calculista, FBI, queria estar... Tudo. Mana, eu... Não, transforma. Dor transforma. Mana, eu fiquei uma FBI que tu não estás a perceber na altura. Tipo... de clonar coitado do Nando, clonar o WhatsApp dele e no serviço, eu estar com o computador ligado e meu laptop pessoal ali ao lado, tipo a ver com quem está a conversar, com quem não sei o quê. Tornar-me uma pessoa muito, muito calculista, invasiva, porque fiquei muito insegura com muitas coisas que aconteceram comigo, né, durante o meu crescimento. E então, depois eu tomei aquela decisão comigo mesma, não tinha medo de dizer isso a ele e à sociedade. Parecia que eu estava a viver num casamento à procura de uma gota d'água para eu explodir. Tu preparaste a tua separação, tu estavas a acumular. E isso fez-me mal como pessoa, ok? Porque eu não me sentia uma pessoa capaz de ter uma decisão e essa decisão ser respeitada, como simplesmente dizer, olha, eu já não estou feliz neste casamento,
como se isso não fosse válido. Yeah. Porque a sociedade vai me perguntar por Que? quê, como, ele não fez nada, não traiu. Não... Então, como se eu vivesse à procura de uma prova ou de uma coisa firme para eu dizer, para eu me apegar. Dizer está aqui. Queria ter capturas de ecrã, fotos, provas de tudo, para depois dizer, ei, eu tenho motivos, está aqui, está aqui. E olha, mana, não vale a pena. Olha, não, foi muito desgastante, muito doloroso. Foi mesmo essa decisão, mas me moldou muito. A pergunta é sobre o que me moldou. Me moldou muito, me transformou, graças a Deus. Tive que passar por esse deserto, né, para chegar aqui onde estou. Tivemos os dois, na verdade, que passar por esse deserto. Ficamos separados 1 ano e 3 meses. Mas nesse processo, mana, Deus é extraordinário. Mana, sorry, Deus. I love God. Isso. Só de pensar nele. Mana. Sabes, às vezes eu me pergunto, as pessoas que não conhecem a Deus, como é que vivem, meu Deus? Com que esperança? Mana, Yeah. tipo, o que ele fez, mana, no nosso relacionamento. Ele transformou. Ele transformou, tipo, e não só, nós muitas vezes nos sentimos culpados por muita coisa e temos aquele medo de tornar-nos vulneráveis para ele, dizer, Deus, eu fiz isto, perdoa, estou arrependida, faz de novo. Entendes? E nós só conseguimos nos colocar nessa posição quando estávamos separados. Estás a ver? Ele só conseguiu ser um homem que a Bíblia instrui durante esse processo de separação. E eu só consegui comparar a mulher empoderada e a virtuosa depois da nossa separação. Há valores que nós só conseguimos durante esse processo. Então, às vezes, os desertos são muito necessários. Foi doloroso, custou, doeu, mas foi muito necessário e foi transformador. Então, Deus teve que ser assim. Eu acredito que teve que ser assim, mas para algo maior. Nós vemos os desertos muitas vezes como um lugar para nós vivermos, para nós morarmos, que nunca mais vai acabar. Mas o deserto é só um lugar de passagem. É só de passagem. E depois tem que ter uma decisão para querer sair de lá. Porque se vocês não quisessem sair do deserto, não, vocês teriam teriam a viver lá. O extraordinário. Há pessoas que abraçam o deserto, há pessoas que abraçam a dor, há pessoas que se conformam, aceitam que é isto e nunca tomam decisão de, ok, eu quero sair daqui. Eu preciso sair daqui. E quais foram... qual foi a atitude e a ação-chave para fechar, que tu tiveste para conseguir sair deste deserto? O que é que tu achas que foi o... Porque sair não é fácil, mas como é que tu conseguiste sair? Vulnerabilidade. Colocarmos naquela posição de dizer, Deus, eu preciso de ouvir o que tu estás a dizer. Eu preciso de ouvir os teus sussurros, Deus. Fala comigo, através de alguém, através de sonhos. Mostra-me o caminho. Se colocar nessa posição, porque eu me separei, mana. Estavas preparada? Mana, como muitas mulheres acabam se colocando e às vezes as circunstâncias levam-nos. É muito fácil chegar naquele caminho que eu queria seguir. Estou solteira, numa boa. Já provei à sociedade que eu tenho tudo para dar certo, sou uma boa empreendedora, posso ser uma influencer digital, já passei pela maternidade, mesmo assim estou com um corpo top, ganho o meu, estou muito bem posicionada, sou bonita e estou aqui na montra. Homens, sofram. Venham. Tentem. Mano, é fácil. Esse caminho é o mais fácil. E o mais comum. É o mais comum. Ok? Então, primeiro é olhar para mim mesma e perguntar o que eu estou a fazer de mim. Por que eu decidi ser essa mulher? Há outros caminhos. Por que eu estou a decidir de formar uma família? Ok, não deu certo com o Nano, talvez Deus vai me capacitar para dar certo com outra pessoa. Apesar de ter o pensamento que Deus não destrói uma família para formar outra. Tipo, tinha muitos outros caminhos que eu podia seguir, mas eu estava a escolher esse. Então, parar para pensar... Lembrar que eu estou só num deserto que é passageiro. Porque eu já estava a pensar que ali ia ficar. Já estou separada de vez. Agora vou viajar pelo mundo. Vou postar mais. Vou mostrar mais. E eu estava a seguir esse caminho. Mas eu tive que parar para pensar, mana. Para ouvir a voz de Deus. Foi difícil. A primeira fase, temos aquela dificuldade toda de querer mostrar. Depois vem a aceitação. Isso vai em fases, ok? Respeitamos os nossos processos, acredito, os dois. Mas depois chegou uma fase... que era o que tu falaste,
sobre o homem receber essa missão de Yeah. Deus, Nando começou a dobrar os joelhos, mana. Sacrifício. Nando começou a dobrar os joelhos. Estávamos cada um na sua casa. Oh, thank you. 1 ano e 3 meses, cada um na sua casa. Eu fiquei 3 meses em casa dos meus pais. Depois aluguei uma casa para eu ficar, já não queria saber. Nando começou a dobrar os joelhos. Estou a ficar emocionada. Mana, isso, sabes? Tem uma força maior quando é o homem, que tem essa... Exatamente. Nando começou a dobrar os joelhos. Que ele também poderia ter seguido outros caminhos. Nando também é um homem muito bonito, com potencial, com um potencial extraordinário. E pá, estava bem posicionado na empresa. Podia, ok? Mas ele decidiu ficar vulnerável também. Que muitos homens têm essa dificuldade. O que eu quero na vida? Mulheres, viagens. Que sentido é que isso faz sem a minha família? Ele começou, e eu digo que foi graças a ele, porque eu já não estava a dobrar os joelhos, mana. Eu estava... Whatever. Continuava a orar à noite, Deus, acredito em Deus, mas há uma diferença extraordinária, tipo, muito grande, entre teres a salvação e realmente aceitares a Jesus. Há uma diferença que nós só conseguimos perceber também nessa fase. Ok? Então, Nando começou a dobrar os joelhos, a orar pela família, a tentar reconquistar a vida dele. Parou de mandar flores, de tentar bater de frente comigo, de tentar aparecer toda hora na minha casa. Começou a dobrar os joelhos e a deixar de ficar vulnerável para Deus lhe usar. E Deus, mana, mostrou-lhe o caminho. Usou. Em algum momento, a postura dele ia mexendo comigo. E eu também me coloquei nessa posição de prestar atenção, porque eu podia continuar cega. Podia continuar, mas eu sempre tive bom senso, discernimento. Comecei a lembrar da minha essência. Eu fazia muitos speaks motivacionais. Foi quando surgiu o projeto Faz Acontecer também. Ia deixando isso falar comigo. As minhas caminhadas, sempre ouvir Leandro Carnal, um pastor, Dave, Tiago Brunet, isso também ia mexendo comigo. Então, apesar de estar no deserto, eu comecei a ver formas de encontrar água, de encontrar Deus. De encontrar Deus, isso de encontrar foi a muito luz, importante. Ok? E ter as pessoas certas à tua volta também faz toda a diferença. O ambiente onde estás inserido, mana, influencia diretamente na atitude que tu fazes, atitudes no teu dia a dia. Então, se eu me envolvesse em bebedeiras, etc., se calhar eu não estivesse aqui hoje. Ok? Mas eu continuei a andar com as pessoas certas. Nessa altura, minhas irmãs aceitaram a Jesus. E Deus, as coisas começaram a Deus. Foi tudo orquestrado. Jesus, e o melhor conselho que eu recebi na minha vida foi da minha irmã mais nova, na Landa. Disse, mana, já viste uma série chamada Relationship Goals, do Pastor Mike? Disse, não. Nem conheço. Tipo, ouvia falar do Pastor Mike com ela porque ela via muitas, desculpa a expressão, muitas séries dele. E ela disse, vê lá quando tiveres tempo, ok? Mana, eu passei um fim de semana que a Simara estava com o Nando, só a ver a série toda e queria mais. Acabou. Mana, essa série eu recomendo a muita gente. Desculpa-me se eu estiver a ser repetitiva, mas eu acho que nem vou cansar porque quando algo é transformador para nós e eu sou essa pessoa que quer impactar e transformar, eu quero dar a mesma fórmula, eu quero que toda a gente seja feliz, toda a gente seja realizada, toda a gente viva o extraordinário que eu vou vivendo. E eu, mana, aquela série, eu não sei se já viste. Não, nunca vi por acaso. Mas vê lá, mana. É muito transformadora. A forma como ele descasca a Bíblia, como Deus fala com o homem, como Deus fala com... fez-me desconstruir muita coisa que eu sobre casamento, sobre a tua posição. E tanta coisa da bagagem. Estava-me a pesar nas costas. Fez-me desconstruir de uma maneira tão leve. Falou sobre solteirice. Before the person. É o primeiro episódio. Tipo, quem tu tens que ser antes de procurar essa pessoa? Lembrei, não. Eu antes de me envolver com o Nando, tive um relacionamento de 4 anos, que foi um relacionamento tóxico, desgastante, e que eu saí dele a dizer, tipo, que não queria nenhum relacionamento assim. Era a minha meta, tipo, ok? Mas eu saí dessa relação, 3 meses depois já estava envolvida com o Nando. Não te deste, Não me dei tempo para me conhecer, aquelas perguntas que tu estavas a dizer que as solteiras devem se fazer. Eu não tive esse processo. O Nando não teve esse processo. Nando nem 3 meses teve, saiu de um relacionamento. E nós dois conversamos sobre isso, a rir mesmo. Então, na nossa separação, Deus nos levou de volta
para o início. Yeah. Fez cada um ficar solteiro, vulnerável, cada um se conhecer, saber o que quer, como se vê daqui a uns anos, quais são os princípios e valores de uma família. Então, tudo isso foi importante. E aquela série, mana, foi transformadora. Fala de muitas coisas, sobre sexo antes do casamento, sobre sexo depois do casamento, como é que nós devemos levar isso, sobre a liderança do homem em casa, sobre a educação dos filhos, sobre a importância de nós falarmos sobre sexualidade com os nossos filhos. Exatamente. E muitas outras coisas, mana, que eu aprendi naquela série e eu fiquei ainda mais vulnerável a ouvir a Deus. E depois disso, Deus só começou a trabalhar, filha, escuta, faz assim. Vai. Foi trabalhando com o Nando, filho, faz assim, não precisas de força. Um dia, mana, eu acordei e eu disse, eu estou para voltar, para ter a minha família de volta. Só que para eu fazer isso, eu tinha que ser uma pessoa humilde, para reconhecer com o próprio Nando que, tipo, eu também, já não é só tu quem quer ter a nossa família de volta, eu também quero, Deus está a responder as tuas orações. E como é que eu fiz isto? Como sempre sou artista. Tu és artista. Olha, eu disse, olha, Nando, nós tínhamos um meeting, nós começamos a namorar a 23 de setembro de 2012. 23 de setembro de 2021, eu disse ao Nando, olha, nós temos um meeting com uma potencial cliente, chama-se Maria, ela que passamos o casamento dela, e envolve muitas coisas, ok? Vamos ter um meeting no Botânica na hora X. Chegou a hora, estávamos lá os dois, ele sim, então, cliente nunca mais chega. Eu disse, já chegou, a cliente sou eu, qual é o meu primeiro nome? É Maria. Apanhei-te bem! Isso. Então foi assim, ele ficou tipo, ok, começou a ver que a coisa tinha uma outra dimensão, ok? E eu comecei a conversar com ele sobre a minha transformação, sobre o que eu estava a ver nele. Como é que eu via ele como homem agora, como o cuidado e a atenção que ele vinha tendo naquela altura, a postura, a forma profissional de pensar dele, com liderança. Já conseguiu resgatar a minha admiração por ele, porque isso foi essencial. Isso tinha se perdido quando nós nos separamos. Okay? E é uma coisa que muitas mulheres perdem pelos homens. Isso, infelizmente. É um mesmo casadas, as pessoas estão casadas, mas não admiram o seu marido. Por isso, mana, é que é muito importante nós irmos buscando o melhor de nós mesmos todos os dias. Eu tenho que ter algo novo para conversar com o meu marido hoje. Eu tenho que ficar de novo, uau! Isso tem que se construir todos os dias, fazer um curso novo, aprender a conversar com uma pessoa diferente. Isso é muito importante para que não se perca a admiração, porque é fácil depois nós cairmos na rotina. Isso é muito importante. E isso se perdeu antes da nossa separação. Foi um ponto muito forte. Okay? Então eu comecei, Deus conseguiu me fazer construir aquela admiração de novo por Ele como um homem, reapaixonar-me. Estou apaixonada até hoje. Uau! Reapaixonar-me por Ele. As histórias de amor de Deus são mais poderosas, são mais lindas. Conseguir olhar para Ele, às vezes mesmo a discutirmos, eu ficar tipo, uau! Uau, Glória a Deus. Glória a Deus, thank you, Jesus. Estás a ver? Então, isso tudo fez a disso. E tivemos essa conversa, ele começou a chorar. Abraçámos-nos dali, foi falar de planos, sonhos, visões, porque nós mudamos nesse processo. Era importante cada um saber, tipo, se continuamos alinhados, como é que vai ser a educação da Simara, se ele pretende ter mais filhos. Tipo, tudo isso é importante. É muito importante. Então, aquela oportunidade que nós não tivemos inicialmente, quando nos conhecemos, que foi só, estamos apaixonados, vamos casar. Vocês começaram a namorar de novo. Isso, mano. Estamos até hoje. E eu acho que uma coisa importante é, para vários casais que estão nos ouvir hoje, se calhar não precisam de chegar até a fase de separar por ouvir a tua história, mas decidam começar a namorar, decidam dizer, ok, não nos conhecemos, vamos usar a Deus para nos guiar, vamos nos conhecer do princípio. Isso é muito importante. Muito, mano. É por isso que nós temos os testemunhos. Porque tu não precisas te separar do teu marido. Tu podes ouvir a história da Marisol, ver o que correu. Eu estou aqui a dizer o que correu mal. Abertamente. E nós escolhemos falar sobre isso abertamente. Muita gente pensou que isso fosse ser um tabu. Muita gente a mandar-nos bocas quando voltarmos. Nós soubemos absorver isso e levar pelo lado positivo. Sabemos que estamos num ponto de destaque que é comum, nem toda a gente vai ficar tipo, uau, eles voltaram. Então nós soubemos gerir tudo isso, estás a ver? É muito fácil, então aproveitem, nós estamos abertos, nós temos feito eventos de casais na nossa igreja, mesmo fora da igreja, tipo,
estamos sempre ali no Instagram a mostrar, falar. deixar a caixinha, Yeah. falem de tudo, deixem Yeah. tudo o que quiserem, tipo, aproveitem Yeah. histórias, Para pessoas não que já ter que... passaram, para não passarem pelo mesmo. Exatamente. Isso é que nós temos os testemunhos, Yeah. mano, e nós damos o nosso assim, Yeah. abertamente. E muito Passamos obrigada. isso, usou para isso, Yeah. hoje somos gratos a Deus Yeah. e hoje queremos ser mesmo um casal de referência, de exemplo. Yeah. Isso não quer dizer que não temos desavenças, que não nos entendemos, que não temos pontos de vista diferentes em relação a alguma. Mas a forma como nós lidamos com isso hoje É completamente diferente. completamente diferente, Yeah, mano. é É completamente Antes, meu diferente. pensamento era quando ele. Vamos separar deste homem. Yeah. Vamos a discutir. Minha cabeça nem está a ouvir o que ele está a dizer. Tipo, está a já não pensar, quero tipo, mais. ei, Yeah. Finalidades. Não Isso. pode haver eu olho finalidades. para ele de uma outra forma, Yeah, mano. É que eu às vezes até olho e digo, Deus, Yeah, tu és tão bom. mano, mas Uau. tão bom. Então é tão bom poder compartilhar, poder ouvir. Eu decidi fazer este podcast mesmo por causa disso. Porque eu sinto que existem, sim. Eu aprendo muito, mas muito do podcast. Mas eu acredito que aqui em Moçambique, entre nós temos tanta coisa para compartilhar uns com os outros. Então, só de ouvindo a tua história, eu acredito que muitos outros casais, mulheres, homens, vão poder, de alguma maneira, aprender, refletir, porque realmente é algo muito impactante. Eu queria te pedir, mana, só para todos que estão a ouvir aqui, uma coisa que está no teu coração, que tu gostarias de compartilhar, uma coisa que tu, né, sei lá, seja lá o que for que Deus está a pôr no teu coração neste momento, please, todo mundo que está a ouvir aqui. Uau, engraçadamente veio-me tanta coisa. Ao mesmo tempo que veio-me sobre fazer acontecer, que eu acho que é a mensagem principal em torno de tudo o que nós tivemos a falar, mana, façam acontecer. Yeah. Se vocês não fizerem, a frase do faz acontecer era se não tu quem, se não agora quando. Então, faz acontecer, faz acontecer. Ninguém vai fazer por ti. Caíste, levanta, tropeçaste, levanta de novo. Correu mal, tenta de novo, mas não para. Muitas vezes nós acabamos parando e começamos a abraçar a dor, abraçar o deserto, aquilo tudo que tivemos a falar. E isso, sem dúvidas, nos põe para baixo, nos faz pensar em desistir da própria vida, começar a pensar em suicídios. Não vale a pena. Então, façam acontecer o vosso melhor. Escrevam aquilo que eu fiz há anos. O que está a complicar a vossa vida? O que está a impedir de chegar onde tu queres? O que está a faltar? Se acreditas em Deus, por que não acreditas em Deus? Como é que tu podes mudar a tua vida espiritual? Pensa em muitas outras coisas, mas faz acontecer. Nós estamos a viver tempos difíceis e que eu me pergunto que se é difícil para mim, que tenho essa mentalidade, como é para os meus irmãos que ainda estão no nível zero, a pensar em estar em ambientes que não são propícios, a pensar em bebedeiras, a gastar... Viver uma vida que não é... Que não é, exatamente. Não querem, estão a procrastinar, encontrar o próprio propósito. Não, façam acontecer, ok? E ao mesmo tempo veio, como vem sempre, a minha passagem de vida. Ser luz do mundo e ser sal da terra, mano. É o que eu quero ser, é o que eu tento ser todos os dias. Ser uma semente de motivação na vida de quem cruzar o meu caminho. Aquilo que eu puder deixar em ti, mano, alguma coisa deste, nós estivemos aqui a conversar, alguma coisa tu vais reter, alguma coisa eu vou reter do que tu disseste que vai mexer comigo positivamente. Então vamos lá tentar ser essa pessoa de luz na vida de alguém, tentar levar algo bom, tentar levar algo positivo. Para mim é gratificante, mano, estar aqui. Tipo, nós eu e a Melba tivemos uma infância maravilhosa mesmo. Era eu em casa dela um fim de semana, ela na minha casa. E nós passamos por muita coisa juntas. Melba partiu os dentes de frente comigo. Tipo, uau! E hoje ver as mulheres que nós nos tornamos, mana, tipo, emociona-me. Eu até quando estava a vir para aqui, eu estava tipo, nossos pais vão ficar muito honrados, estás a entender? Hoje olhar para nós e ver os caminhos que nós trilhamos, o que eles construíram dentro de nós. Então é muito, muito gratificante. Eu quero te parabenizar por seres esta pessoa que está todos os dias, seja nas redes sociais, seja no trabalho, onde estás. Eu sei que nós somos muito iguais nisso. Estás a motivar, estás a transformar, estás a impactar. Então, Deus abençoe, mana, o teu podcast. Continua mesmo, mana. Continua. Tá bem? Uau!
Uau, eu estou muito, mas muito emocionada com este podcast. E durante o tempo. É por isso que eu depois fui buscar esse papelinho, porque eu achei que eu havia de começar a chorar aqui. Porque, Somos duas. Eu escondi o meu. porque foi muito emocionante para mim e eu acho que é o meu primeiro e eu venho me preparando para isto durante muito tempo e escolher como a primeira pessoa. Eu acho que foi mesmo discernimento de Deus. E durante este podcast, no momento que nós estávamos a gravar, a única coisa que vinha na minha mente é Thank you, Jesus. Porque a conversa, a profundidade, tu abris o teu coração, é exatamente aquilo que eu queria. É isto mesmo que eu queria, é neste lugar onde eu queria estar. E eu te agradeço muito por ter aceito. Obrigada por ser a primeira. E muito obrigada por abrir o teu coração. Obrigada por trazer a tua luz. E essa escritura que tu disseste agora, realmente vamos ser o céu da terra, ok? Realmente vamos impactar vidas. E eu gostaria de falar com todo mundo que está aí. O dom que Deus te deu, tu és especial. No nível em que Deus te deu, o dom que Ele te deu, a vida que Ele te deu, é para tu prosperar. Onde tu estás agora não é o teu destino. Onde tu estás agora não é o ponto final. É aquilo que a Sol teve a dizer aqui. Faz acontecer. Chega de preguiça, chega de lágrimas, chega de tristeza. O que tu tens de fazer é decisão. Ninguém vai decidir por ti. Eu decidi por mim estar aqui. Eu podia não estar aqui. A Sol decidiu estar aqui. Então a minha pergunta para ti é, tu vais decidir fazer acontecer. Porque só tu podes fazer acontecer. Sol, muito obrigada. Eu te amo muito, 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 muito. Nós não falamos todos os dias, nós estamos juntos todos os dias, mas o nosso amor é eterno. Amém, E isso é que importa. Eu acho que isso é que é amizade verdadeira. Então, eu te amo Deus muito. pela tua vida. Muito obrigada. Muito Mesmo. obrigada por estar aqui. E eu acho, deixem comentários aí embaixo se vocês acham que eu devia chamar aqui o Nando, porque acho que seria interessante. Seria interessante ter ele aqui. Vai sem dúvidas, Então, mano. muito obrigada. Deixem o vosso comentário aí, subscrevam o meu canal para conteúdos destes. Até lá. Obrigada, Sol. Obrigada, mano.